Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iniciamos neste momento a solenidade para a entrega do diploma de honra ao mérito ao Instituto Marco Coimbra. O projeto de indicação é de autoria da vereadora Loide Gonçalves. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário da vereadora Loide Gonçalves, acompanhada do fundador do Instituto Marco Coimbra e fundador do Coimbra Chaves e Batista Advogados, Paulo Roberto Coimbra Silva, e de sua esposa, a cofundadora e diretora do Instituto Marco Coimbra, Cristiane Elias Penido Coimbra. Convidamos também chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Renata Ribeiro Fagundes, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Para dar início a esta solenidade, a vereadora Loide Gonçalves. Às 19h42, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Ouve
Por gentileza, podem se sentar. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Adilson Pereira do Nascimento, presidente da instituição Cidade Refúgio, e Cláudio Luiz da Silva, capelão do Instituto Cidade Refúgio. Assistiremos agora ao vídeo institucional do Instituto Marco Coimbra. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos os representantes das instituições apoiadas pelo Instituto Marco Coimbra. Para suas palavras, convidamos a diretora financeira da Cidade Refúgio, Adélia Porto Dias. Boa noite. Gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui representados,
quando chamo de colegas, não os diminuo, mas trago-os para próximo de nós, na missão, no chamado, no amor ao próximo. Sabemos que uma noite como essa parece ser mais uma noite de um prêmio, mas, na verdade, eu falo não somente como representante da Cidade Refúgio, mas também tenho a dupla honra de falar aqui nessa noite, também como consultora do Instituto Marco Coimbra, pude dar minha colaboração a convite dos responsáveis nesses últimos meses e pretendo continuar, se assim me for dada a oportunidade. Mas, nessa noite, eu gostaria de agradecer, porque instituições como essa vêm para poder trazer uma diferença no Brasil, e principalmente em Belo Horizonte. Nós não estamos falando de uma instituição que ela gira em torno de si mesma, mas o IMC ele traz para instituições como a Cidade Refúgio a oportunidade de desenvolver seu trabalho, não só no âmbito da responsabilidade governamental, mas também das empresas. É uma nova modalidade de execução, de financiamento. O IMC funciona como stakeholder social, onde que ela financia instituições que fazem um trabalho social dentro da cidade de Belo Horizonte. E a Cidade Refúgio é uma dessas instituições que tem o privilégio de ser financiada com recursos, ao longo desses anos. E uma das coisas que a gente percebe lá na Cidade Refúgio é que há uma confiabilidade quando esse recurso é repassado. Uma confiabilidade no trabalho, uma confiabilidade na administração, uma confiabilidade como nós administramos esses recursos, mas, acima de tudo, também há uma confiabilidade de toda a equipe do escritório, lá do Coimbras e Chaves. Uma coisa que eu percebo é que todas as vezes que nós estivemos ali, fomos muito bem recebidos, nós como instituição, fomos acolhidos, não houve diferença entre uma pessoa e outra, e ali a gente já pôde perceber que é algo que está realmente junto dos sócios, dos clientes, das pessoas que estão ali para prestar esse serviço num todo. Eu me emociono quando eu falo sempre sobre esse assunto, porque eu tenho 24 anos de trabalho na área social aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Sou formada nessa área, mas a gente entende que, com o passar dos anos, nós vamos ficando mais amorosos e menos técnicos. Não que a função técnica ela não seja importante. É ela que, muitas vezes, nos coloca em lugares como esse. Foi através da função técnica e também do amor ao próximo que eu tive a oportunidade de um dia conhecer a vereadora Loide e a equipe, fazendo um trabalho também, além daqui da Câmara, fazendo um trabalho social, um trabalho onde que a vereadora tem a oportunidade de, não só como política, mas como ser humano, como pessoa, ela e toda a família, ajudar jovens carentes que um dia não vão precisar chegar na Cidade Refúgio. A Cidade Refúgio ela acolhe pessoas em situação de rua, e não são pessoas que simplesmente nasceram na rua. São pessoas que um dia já estiveram em lugares, inclusive como esse, sentados em cadeiras acolchoadas como essas, mas que, por alguma razão, seja ela de cunho emocional, financeiro, profissional, elas se perderam. Se perderam na sociedade, se perderam na família e, por algum momento, se perderam de si mesmas. E aí nós estamos vendo nas cidades, e vamos falar de Belo Horizonte aqui, citando, nossa capital, tomada pelo crescimento absurdo da população em situação de rua. E é um momento onde que nós precisamos fazer uma reflexão, por que aumenta tanto a população em situação de rua, no Brasil, no mundo, mas especificamente olhando para Belo Horizonte. E quem são essas pessoas? Atrás de cada cobertor jogado, sujo, num canto, pelas vielas do centro de Belo Horizonte, pelos outros bairros que assim vão aumentando, existem histórias. Ali tem pessoas que são pais de famílias, ali tem mães, ali tem filhos. Na verdade, ali existe o amor de alguém. Alguém que um dia já compôs uma família, já sentou numa mesa de jantar, alguém que é lembrado e muitas vezes é a razão das orações noturnas todos os dias de uma mãe com o coração aflito, pedindo que alguém recolha aquela pessoa debaixo do cobertor, o leve para um lugar, proporcione a oportunidade que ele tome um banho, que ele faça uma refeição e que ele seja olhado nos olhos e alguém o chame pelo nome. Nesse momento, ele deixa de ser estatística. Nesse momento, ele volta a ser um ser humano. Essa é a proposta da Cidade Refúgio. Transformar as pessoas que estão debaixo dos cobertores em pessoas que deixam de ser estatística e passam a ser de volta o amor de alguém. Então, nessa noite, nós queremos agradecer de todo o nosso coração ao IMC, porque vocês um dia acreditaram e porque vocês fazem parte disso.
cada pessoa que se levanta debaixo daquele cobertor é alguém que vocês podem saber que a ajuda de vocês e de todo o escritório, de tudo que vocês têm feito, tem chegado nesse lugar. Então, nessa noite, eu quero agradecer a vereadora Loide, quero agradecer ao professor Paulo, a sua esposa, porque um dia vocês acreditaram. Muito obrigada. Fará uso da palavra, nesse instante, o diretor regional da Agência Adventista de Recursos Assistenciais, ADRA, pastor Adriano Carlos Aureliano. Quero estender uma boa noite a todos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui no momento tão honroso, tão especial, e parabenizar o Instituto Marco Coimbra pelo que tem realizado em prol das instituições. Aproveito para parabenizar as instituições que estão aqui também representadas pelo trabalho que realizam em prol das pessoas em vulnerabilidade, assim como a ADRA. A ADRA já atua aqui no município desde 2014, nós temos diversas parcerias aqui com o poder público, e entre elas as casas de acolhimento para crianças e adolescentes. E é esse público que o Instituto Marco Coimbra atende, nos apoia e transforma vidas através dos acolhimentos. Então é nesse lugar onde acolhemos crianças vítimas de abuso, violência e abandono. Crianças que nós conseguimos suprir para eles a sua alimentação e muitas outras coisas, mas não conseguimos tudo, o recurso não é suficiente, e aí é que entra então a parceria com o Instituto, e aí faz uma grande diferença, trazendo sorriso para as nossas crianças, nas datas especiais do ano, principalmente no final do ano, quando elas escrevem as suas cartinhas, e podem receber ali os seus presentes de final de ano, e também na educação, parte de material escolar, bancado pelas doações do Instituto também. Então, eu queria mencionar que esse público é um público que merece toda a atenção, o público criança e adolescente. É o nosso futuro, mas eles já estão presentes em nossas mãos. Há uma frase que diz que, sobre o ninho, de onde a criança veio e sobre de onde nós viemos, que diz assim: se o seu voo é de águia, não importa de qual ninho você veio. As nossas crianças vêm de um ninho totalmente desestruturado. Ninhos com usuários de drogas, com violência, com muito abandono e com fome. E eles chegam no acolhimento. E a gente tenta mostrar para eles que, se o seu voo é de águia, não importa de qual ninho você veio. Muitos deles não retornam para suas famílias. Ali eles ficam conosco até os 18 anos de idade, e agora voam, trabalham, vão para a faculdade. Na semana passada tivemos a alegria de ajudar um dos nossos ex-acolhidos, porque agora ele está com 20 anos de idade, ele passou no vestibular, não tinha o recurso para dar o início, e nós conseguimos pagar para ele os primeiros 3 meses da sua faculdade, e ele está adentrando as portas da faculdade, sonhando alto, inclusive já está noivo, vai se casar. Então são sonhos que só são possíveis graças ao trabalho, não só que a ADRA realiza, outras instituições e aos apoiadores, como estamos mencionando aqui nessa noite. E quero, ao terminar a fala, dizer também sobre crianças e adolescentes. Houve uma época em que crianças eram desprezadas pela sociedade, muito tempo atrás, e um ser que viveu nessa terra, Jesus Cristo, valorizou as crianças, a ponto de dizer que, ai daquele
que fizer mal a um desses meus pequeninos. Ai daquele. Dizendo a todos nós que todas as crianças que estiverem no nosso caminho, é para nós cuidarmos delas, é para nós apoiarmos as crianças, seja um sobrinho, seja filho, seja neto, ou não seja nada nosso, é alguém que Deus colocou em nosso caminho, as crianças, que Deus possa nos usar como instrumentos para proteger as crianças, garantir os seus direitos, garantir sonhos e a realização desses sonhos também. Nossa gratidão, doutor Paulo, muito obrigado. Cristiane, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem tendo condições de apoiarem as OSCs, as instituições sociais aqui do município, transformando vidas, uma de cada vez. Centenas já foram transformadas e graças a vocês também. Que Deus abençoe. Parabéns para vocês. Ouviremos agora a presidente do Instituto Adotar, Mônica Rodrigues Correia. Boa noite a todos. Eu sou a Mônica e eu quero falar um pouquinho para vocês do muito que nós temos recebido através, né, do nosso homenageado, do Instituto Marco Coimbra. Tudo começou quando eu não podia engravidar e aí, então, me deram uma sugestão de adotar filhos. E eu era a pessoa mais cheia de preconceitos em relação à adoção. Só que aí, lutei muito contra isso, mas um dia Deus me mostrou quem Ele era e o que Ele fazia, e eu entendi que Ele era o Deus da adoção. Então, meu coração se encheu de amor e, rapidamente, eu entrei numa fila de espera e recebi um grande milagre, porque eu queria ter filhas gêmeas, porque esse era o meu sonho de consumo. E em 2 meses que eu estava na fila de adoção, eu recebi as minhas filhas Isabela e Gabriela, gêmeas, recém-nascidas, com tudo aquilo que qualquer mãe ficaria satisfeita para o resto da vida. E 7 meses depois, sem ter feito nada, eu descobri que estava grávida, e aí, então, eu podia entender que não existe diferença entre filhos adotados e filhos biológicos, porque esse amor que a gente tem no coração é o próprio Deus que coloca. E eu pensei que a minha família tivesse toda 100% resolvida e que a minha vida ia seguir em frente com a minha descendência, só que há alguns anos eu recebi essa incumbência de criar o Instituto Adotar, e hoje o que nós somos e o que nós fazemos? Nós somos uma organização sem fins lucrativos e já vai fazer, as minhas filhas fizeram 24 anos, então logo que elas nasceram, eu já comecei a incentivar casais interessados no processo de adoção. Eu sou 100% voluntária no Adotar, eu larguei tudo para poder fazer isso e depois nós começamos a visitar as casas de acolhimento. Em 2010, eu fundei o Instituto Adotar, com essa parceria, né, com esses casais, acompanhando, depois visitando as casas de acolhimento, inclusive nós visitamos muitas casas da ADRA, nos finais de semana estamos lá, e depois nós passamos para 14 comunidades em alto grau de vulnerabilidade social. Então, nessas comunidades, nós também assistimos crianças, bebês, crianças, adolescentes, gestantes, mulheres e idosos. Nós também descobrimos que quando eles fazem 18 anos e têm que sair das casas, a vida segue para eles.
Então, passamos a fazer visitas nos sócios educativos, porque essas vidas precisam da continuação da nossa assistência. E também estamos no sistema prisional socioeducativo masculino, sistema prisional feminino. E com as gestantes, nós fazemos o acompanhamento do período de gestação delas, e em todo esse público nós temos a parte da assistência social, que são as doações, né, de todos os tipos de produto, mas nós partimos também para cursos profissionalizantes com eles. Então, todo o nosso público recebe esse apoio, porque eles precisam ser os autores, né, da própria vida. E temos rodas de conversa, temos a questão de psicólogos, de psiquiatras. Então, é assim, um apoio bem grande, né, psicólogas, psicopedagogas. Então, tudo que a gente pode fazer, nós fazemos. Mas, se não fossem os nossos apoiadores, e aqui hoje eu falo, né, do Instituto Mar Coimbra, nós jamais chegaríamos onde nós estamos. O terceiro setor é algo assim que não tem como a gente trabalhar sem os parceiros. São muitas coisas que nós temos que ter para acontecer isso tudo. Então, hoje, esse Instituto Mar Coimbra, que é tão nobre, se preocupou conosco e, desde sempre, quando eu conheci a Cris e o Dr. Paulo, eles abriram mesmo os braços, as portas para nós e têm nos apoiado há anos. Então, nós não temos palavras para poder agradecer o que tem feito, né? Porque vocês são nossos apoiadores e nós não conseguimos caminhar sozinhos. Então, muito obrigada, que Deus os abençoe, que Deus os prospere, que os leve para lugares mais altos, porque eles precisam ser honrados por isso. Muito obrigada por essa oportunidade e que eu fiquei muito feliz de ver também aqui outras, né, instituições, e isso mostra a grandeza do coração deles. Muito obrigada. Para sua mensagem, convidamos o vice-presidente da Associação Missão e Educação, AME, Adilson Pereira do Nascimento. Boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui esta noite, né? Até mesmo porque hoje eu não moro mais na cidade de Belo Horizonte, mas esse trabalho começou aqui. Hoje eu estou na AME, Associação Missão e Educação, mas quando eu e a minha esposa estávamos aqui, gostaria de citar o nome dela, a Sérgia. Talvez muitos aqui não me conheçam, mas a Sérgia, muitos a conhecem. A minha esposa é mais conhecida. E o nosso trabalho começou, né, na ADRA, nos trabalhos sociais aqui, né, nesse início. Depois nós nos mudamos para a cidade de Lavras, onde nós demos continuidade ali com esse trabalho, já não mais voltado na área social, com crianças, né, em situação de vulnerabilidade social, né, mas crianças que sentiam o desejo de estudar, de ser alguém, né, de avançar academicamente. Então, ali na cidade de Lavras, nós temos uma instituição chamada FAD Minas,
que também é uma instituição social, mas parte da mensalidade as crianças precisam pagar. E, com isso, nós ali levamos os nossos filhos para ali estarem também, e ali nós começamos a presenciar, Paulo Roberto, essas crianças que gostariam tanto de estudar naquele local, mas não tinham condição. Então, nós criamos aí a AME, Associação, Missão e Educação, de maneira a subsidiar essas crianças que tanto queriam, tanto gostariam, mas não tinham condições. Então, posso falar, né, com a ideia de Deus, uma ideia divina, para a gente ali subsidiar através dos nossos parceiros, dos nossos associados, né, e o Instituto Marco Coimbra muito presente nessa questão. Por quê? Porque, como a gente trabalha na educação, foram doados ali notebooks, né, uma quantidade financeira mensalmente e anual para que então pudéssemos subsidiar essas crianças. E até hoje, né, nós temos essas crianças estudando. Eu gostaria de trazer um pouco de números, né? Hoje nós tivemos mais de 143 alunos atendidos com bolsas educacionais, material escolar, uniformes, atendendo desde a educação básica até o ensino superior. Então, o projeto Missão Educação pôde, através dos seus parceiros, o Instituto Marco Coimbra, presente nisso conosco. 27 alunos puderam formar no ensino superior. E, para a gente, quando há a formatura, você poder ver um aluno que, de fato, não teria condição nenhuma de passar pelo curso superior, e você ver ali com a sua beca, né, sendo formado, recebendo o seu canudo, para a gente é muita satisfação. De fato, é mudar uma realidade, né? Eu acredito que todos estão aqui, têm esse sentimento, têm esse querer, essa vontade de mudar uma realidade que talvez hoje não é tão feliz para uma família ou para essa criança. E nós podemos ajudá-los nesse sentido. Hoje, esses projetos não estão apenas na cidade de Lavras, estão também na cidade de Poços de Caldas, é onde nós residimos. É bom saber, Paulo, que o projeto se estendeu para outros lugares. E ali nós trabalhamos também em escolas públicas, escolas municipais, atendendo várias crianças na musicalização, coral, aula de piano, aula de teclado, aula de violão, né? Então, a gente pode, através do Instituto Marco Coimbra, também estender mais, andar mais. Então, eu quero aproveitar aqui para agradecer o Instituto Marco Coimbra, na pessoa do professor Paulo aqui, e dizer que o trabalho está sendo realizado e nós podemos ir muito longe ainda. E todos vocês que estão aqui, que veio aqui essa noite, eu sei que o Espírito de Deus está com cada um de vocês, porque sem o Espírito de Deus a gente não é capaz de fazer esse trabalho. Então, eu digo que todos nós estamos de parabéns e vamos deixar Deus agir na nossa vida para que esse trabalho possa expandir mais e mais e mais. Eu gostaria de deixar nessa noite o meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Convidamos para suas palavras o coordenador de relacionamento do Child Fund Brasil, Matheus Santiago.
Perfeito. Uma boa noite a todos, especialmente ao Instituto Marco Coimbra. Somos muito honrados e gratos em estar participando desse momento tão solene, em um momento de agradecimento a uma instituição que tem nos apoiado e nos ajudado a fazer a diferença na vida de crianças no nosso país. O Child Fund Brasil é uma instituição que está há 59 anos no país, que trabalha com transformação de crianças e proteção de crianças no âmbito social e educacional também. Tá? Nós estamos aqui neste momento para agradecer a parceria do Instituto Marco Coimbra. Marco Coimbra, através de sua parceria, apadrinha crianças, né, no estado da Bahia, no Anagé. É uma parceria que vai além das fronteiras regionais. Marco Coimbra não se preocupa somente com Minas, se preocupa também com o Brasil. E a instituição, o Instituto Marco Coimbra, tem feito a diferença em crianças de Anagé, na Bahia. Uma dessas crianças de Anagé é o Mário. Mário é uma criança que tem participado dos nossos projetos sociais e tem um sonho, e ele tinha um desejo, que era se tornar um super-homem. E falando em sonhos, nós também temos um sonho, que é transformar o Brasil o melhor país para ser criança. Realidade muito distante hoje que nós vivemos. Mas nós temos fé, temos esperança, e através do apoio do Instituto, nós acreditamos que nós podemos romper e vencer cada dia mais. O mais legal do Instituto é que ele se preocupa com essas crianças com um vínculo emocional muito forte. Um dos processos do apadrinhamento, né, que o Instituto realiza é a correspondência emocional, afetiva. E através de cartas, né, correspondências presenciais também, visitas. E o Instituto ele teve o cuidado de escolher pessoas dentro da organização Coimbra e Chaves para corresponder afetivamente com essas crianças. Crianças essas que muitas delas não têm, né, um laço familiar ou uma estrutura familiar adequada para receber palavras de carinho, amor e desenvolvimento. E o Instituto tem trazido isso através das pessoas que trabalham, né, apoiando essas crianças. Mais uma vez, nós somos gratos e agradecemos a vocês, tá? Que vocês continuem fazendo essa transformação social, continuem apoiando tantas outras instituições que estão aqui, né, e transformando a nossa sociedade. Queria encerrar, aproveitando a oportunidade que todas as pessoas estão fazendo menção honrosa também à sua fé e à sua religião. Nós temos uma esperança. Como nós dissemos que nós queremos que o Brasil seja o melhor país para ser criança, em Zacarias 8, versículo 4, diz que as ruas e praças se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Um país saudável, um país que protege as suas crianças, é uma dessas esperanças, que é as crianças brincando ao ar livre e tendo essa oportunidade. Né? É muito importante. E uma das coisas que vocês nos ajudaram também através da parceria, que foi aprovar uma lei, né, junto com a Câmara de Deputados Federais, que é o direito de brincar. Ainda não estava no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Child Fund conseguiu essa aprovação, graças ao nosso apoio também do Instituto Marco Coimbra. Então, essa é uma das relevâncias e o quanto que vocês têm feito a diferença na sociedade. Muito obrigado e boa noite a todos. Ouviremos agora a cofundadora e diretora do Instituto Marco Coimbra, Cristiane Elias Penido Coimbra. Bem, eu queria contar só um pouquinho da história, que tudo começou quando esse homem, que tem um coração gigante, decidiu sair, né, um dia da posição cômoda e ajudar outras pessoas. E eu me sinto privilegiada por ser esposa dele e por ter vocês como parceiros, porque sem vocês o Instituto Marco Coimbra não seria possível. Agradeço cada lágrima que eu sei que muitas vezes ela ocorre, cada insistência, cada telefonema que vocês nos dão, cada insistido, porque isso é necessário.
E eu lanço um desafio para cada empresário, que faça o mesmo, porque nós temos tanto, temos o privilégio de ajudar. E a Bíblia nos diz, né, que sem o amor, o que seria? O que valeria? O que valeria a prata, o ouro, a nossa existência, até mesmo o nosso corpo? O que valeria se não tivéssemos amor? E o Instituto Marco Coimbra, a base dele é essa, é o amor. Queria agradecer. Muito obrigada, gente. Passamos à entrega do pergaminho que contém o diploma de honra ao mérito destinado ao Instituto Marco Coimbra. Neste momento, a vereadora Loide Gonçalves fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao fundador do Instituto Marco Coimbra, Paulo Roberto Coimbra Silva. Município de Belo Horizonte, honra ao mérito. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente diploma de honra ao mérito ao Instituto Marco Coimbra, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 30 de outubro de 2024, a autora da proposição, Loide Gonçalves, e o presidente da Casa, vereador Gabriel Souza Marques de Azevedo. Parabéns. Ouviremos agora o fundador do Instituto Marco Coimbra, Paulo Roberto Coimbra Silva. Gostaria de estender os cumprimentos a todos, uma ótima noite para vocês. Dois sentimentos me invadem de uma maneira muito forte nesta noite. O primeiro deles, o de gratidão. Gratidão, primeiramente, a Deus, que nos deu bênçãos que permitiram ser reverberadas na vida de outras pessoas. Gratidão à vereadora Loide Gonçalves, que, ao se deparar com o nosso pedido de reconhecimento de utilidade pública, acabou percebendo, né, um pouco da nossa ação e promoveu abnegadamente, sem nenhum outro interesse, senão o de promover uma sociedade melhor e promovendo as investidas que aqui estão, promover esse agraciamento, essa condecoração. Somos gratos também aos sócios do Coimbra Chaves e Batistas, que são nossos cúmplices nessa trajetória, a nossa equipe do Coimbra Chaves, né, a Débora e Dani especialmente, o Hernani também, que se engajam nessa causa e fazem isso ser uma realidade. Acima de tudo, depois de Deus, óbvio, uma gratidão a vocês que aqui nos precederam. As investidas que estão aqui presentes, algumas também não estão presentes, mas vocês são os genuínos astros, as genuínas estrelas, porque vocês são a força motriz desta ação, né? O segundo sentimento que me invade é um sentimento de constrangimento, porque genuinamente não me sinto digno desta homenagem que deveria ser feita a vocês. O que fazemos, e temos essa consciência, é muito pouco perto do que vocês fazem. Nós temos um pacto com Deus, com a sociedade, de um percentual do lucro do nosso escritório ser vertido para ações sociais. Durante alguns anos, eu e a Cris, a quem também estendo a minha gratidão, né, e meu orgulho, minha esposa e cúmplice de vida, né, tivemos dificuldades de saber o que fazer com esse dinheiro.
Não era tanto dinheiro, mas era algum recurso que precisava encontrar um destino. Durante uns bons meses, né, perdemos o sono, onde vamos colocar? Né? Deus nos tocou para doar. E como nós vamos aplicar esses recursos? Tivemos diversas ideias de criar uma obra própria, com diferentes vertentes, mas depois nós tivemos, né, a graça de ter uma iluminação e perceber que qualquer que fosse a obra que nós criássemos como uma obra própria, grande parte dos recursos seriam sorvidos pela atividade meio, né? E não chegaria esse dinheiro na ponta, que é onde deveria chegar. Como alcançar os mais carentes? E surgiu essa ideia de nós nos posicionarmos como investidores sociais. Portanto, todo o trabalho que é feito somente é possível de ser realizado pelo trabalho de vocês, que são os verdadeiros homenageados. Sintam-se, portanto, como copartícipes e, na verdade, muito mais merecedores desta homenagem. Nossa verdadeira motivação ao criar o Instituto é a mesma que inspirou aqueles que me precederam, a mesma que inspira vocês, com uma diferença: vocês fazem muito mais, vocês entregam muito mais. Para nós, eu confesso que talvez um terceiro sentimento que me abata seja um pouco de vergonha, porque nós poderíamos e deveríamos fazer mais. Mas um lado positivo dessa consciência é de que, se podemos fazer mais, vamos realizar, né? Temos muito a fazer, as carências são enormes, e quero agradecer também, por fim, a presença de cada um de vocês aqui. Às vezes me falam que, Paulo, você é um homem de poucos amigos. E eu corrijo a pessoa e falo, não, eu sou um homem de muitos irmãos. Amigo, para mim, é um irmão que a vida nos dá. Então, quero agradecer a cada irmão e irmã que está aqui presente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para seu pronunciamento, a autora do projeto de indicação que resultou na concessão do diploma de honra ao mérito, vereadora Loide Gonçalves. Tá ótimo. Boa noite a todos que estão aqui presentes, também quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo canal da Câmara. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do nosso professor, Paulo Coimbra, uma pessoa assim que, tão pouco tempo que eu conheci, já aprendi a admirar, a gostar, né, e te considero já como irmão, né? Nós, homens de poucos amigos, então somos irmãos. A sua esposa, né, Cristiane, seja bem-vinda aqui à Câmara, é um prazer receber você. A doutora Renata, muito obrigada pela sua presença. Nós nos sentimos honrados aqui com a presença da senhora. As entidades, as instituições, que estão aqui, que representam um trabalho, eu falo, fundamental aqui na nossa sociedade, aos sócios lá do escritório Coimbra, do Batistas, vocês são responsáveis, de tudo que está acontecendo. São vários amigos que a gente tem aqui, a pastora Adélia, a Dani, ao nosso gabinete, que cuidadosamente prepara esse evento tão maravilhoso. A gente falar do terceiro setor, para mim, é algo que mexe muito comigo, porque o motivo de eu estar aqui hoje como vereadora é devido a isso. A minha história é um pouco parecida com do Instituto. Eu tenho um instituto, sou fundadora do Instituto Maria da Conceição, no qual começou com a minha avó na década de 80, no qual ela servia comida para as pessoas, que as pessoas não tinham que se alimentar. Ela abria a casa dela e servia a sopa todos os dias. E uma das coisas que eu encontrei, professor, na minha campanha, durante a minha campanha esse ano, foram pessoas que falavam comigo assim: a sua avó matou a fome da minha família.
Muitas vezes eu ia na porta da casa da sua avó com uma vasilha para levar comida para dentro de casa. Então, assim, é um trabalho muito importante que essas entidades fazem. E eu fiquei nessa responsabilidade de criar esse instituto, é o Instituto Maria da Conceição, em homenagem à minha avó. E ela me ensinou a fazer o trabalho social. Às vezes eu falo assim, não é que a gente tem um sentimento, às vezes a gente poderia fazer mais. A gente faz, professor, porque às vezes a gente dá conta, porque a gente não consegue alcançar todo mundo. Por isso que a gente precisa das entidades, a gente precisa do voluntário, a gente precisa das pessoas que estão aqui, porque elas vão até onde a gente não consegue ir. Hoje, como eu sou uma vereadora, uma das ações que eu mais abraço é o terceiro setor. E chega no meu gabinete aquelas pessoas mais humildes que fazem um trabalho social tão importante na cidade, mas não sabem como se organizar. E, às vezes, a gente tem recursos aqui na Câmara Municipal para poder destinar para essas entidades, mas elas mesmas não conseguem. Então, o que é que eu faço no meu gabinete? Eu ajudo essas pessoas. Dá um trabalho, né? Dá um trabalho. Você tem diretoria? Não. O que é que você faz? Eu faço isso, aquilo, aquilo outro, mas você tem que ter um objetivo. E, assim, gente, é o trabalho que mais alcança as pessoas aqui na cidade de Belo Horizonte. São tanta gente que faz o trabalho social, que vocês não têm noção. É servir no alimento, é quem abre uma porta, coloca um balé, coloca uma luta. Então, é muito importante, né, para nós, belo-horizontinos, ter a parceria, né, do Instituto Marco Imbra. Acredito que isso nasceu, né, no coração de vocês, no coração do irmão de vocês, assim também como nasceu no coração da minha avó, no coração do meu pai, no coração da minha família, no meu coração e no coração de cada um de vocês. Às vezes, a gente prepara os discursos, a gente não consegue falar. Por quê? Porque, para falar do terceiro setor, a gente tem que ler, porque são as coisas que a gente vive, que a gente participa. Pelo menos eu vivo o terceiro setor, eu vivo a ação social. Hoje nós estamos com uma turma de 12 alunos, 10 alunos, 12 alunos que a gente está, assim, tentando colocá-los no mercado de trabalho. É uma parceria que a gente fez com a Rede Cidadã. Ela leva um grupo de professores lá para uma região bem carente, e lá eles fazem um treinamento do primeiro emprego, de como que a criança, adolescente tem que se portar, e muitos saem dali empregados. Hoje mesmo eu tive a notícia que 3 foram contratados. Eu fiquei muito feliz. 3 adolescentes, né, que são adolescentes, foram contratados na Cruz Vermelha. Então, eu falo com você, gente, é o trabalho que a gente tem que fazer, o trabalho que dá resultado, para que a gente possa evitar que, lá na frente, nós precisamos de acionar a pastora Adélia. Porque a gente tira essas crianças, tira esses adolescentes, né, do mundo do crime. A região que eu atuo, uma das regiões mais carentes de Belo Horizonte, com o IDH mais baixo da cidade. E, quando eu vou agora no final, na formatura, até faço o convite para o professor, se ele quiser comparecer, devido à agenda dele ser muito cheia, a gente vê, professor, no olhar de cada criança aquela esperança, sabe, de vou conquistar meu primeiro emprego, vou conseguir me formar, e eu gosto de contar um pouquinho da minha história de vida para eles poderem se espelharem, né, e falarem, nossa, ela chegou, ela é uma vereadora, ela é uma advogada. Então, a gente consegue, né, que eu não sou de família rica, sou de uma família humilde, mas a gente sempre tem vontade de trabalhar, então a gente corre atrás dos sonhos da gente e vai vencendo as barreiras. Mas, muitas das vezes, essas crianças, gente, elas não sabem nem como fazer isso. O que é vencer uma barreira? O que é você enfrentar um desafio de você não ter um dinheiro para pagar uma passagem? É a realidade. De ter um lanche para você sair para trabalhar. Então, assim, é as coisas que a gente lida. E o Instituto Marco Imbra, o papel que vocês fazem é tão importante, gente, de fortalecer essas entidades, de fortalecer essas instituições, porque o senhor não consegue alcançar, mas a gente consegue. Cada entidade que falou que consegue ir até lá e faz aquele reconhecimento, faz aquela ajuda direta, sabe? Porque, senão, às vezes, nunca chega. A gente, às vezes, faz uma doação, dependendo da entidade, não chega, mas essas instituições, elas estão mais próximas ali das famílias vulneráveis. Então, é muito importante o papel que o senhor faz, que a empresa faz, que os sócios fazem. A gente espera que isso sirva de exemplo para os outros empresários,
né, que possam contribuir com essas entidades que desenvolvem um trabalho muito importante. Então, parabenizo o professor, parabenizo o Instituto, aos fundadores, aos cofundadores, a todos, né, que abraçaram essa causa, a todos que estão envolvidos nesse projeto, a vocês, instituições, né, que sem vocês isso não estaria acontecendo. A gente está aqui na Câmara Municipal, estamos à disposição de todos vocês. Eu gosto de falar que aqui é a casa do povo, aqui é a nossa casa. E ela sempre tem que estar aberta para receber vocês, e eu gosto muito de receber, principalmente o terceiro setor. Então, agradeço aí, gente, a oportunidade de cada um de vocês, né, de poder, né, estar aqui junto com a gente para entregar essa homenagem que, para mim, essa honraria, que, para mim, foi muito importante, é muito importante, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu luto aqui na Câmara Municipal. Então, me sinto muito honrada de poder participar, de entregar, né, essa honraria. Muito obrigada a todos vocês, gente. Boa noite e voltem sempre. A casa é sua. A Câmara Municipal de Belo Horizonte parabeniza o Instituto Marco Coimbra, cujo valor foi reconhecido pela vereadora Loide Gonçalves e referendado pelo Conselho de Agraciamento desta Casa. Para o encerramento regimental desta reunião solene, a vereadora Loide Gonçalves. Às 20h37, declaro encerrada esta reunião solene. Boa noite a todos. As fotos e a gravação desta solene estarão disponíveis no portal da Câmara, cmbh.mg.gov.br. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa